noite, gente. Graça e paz a todos. Vamos iniciar então o nosso encontro de hoje com alguns minutos de atraso por causa da chuva e os ajustes técnicos também, mas vamos lá que a gente tem bastante coisa para falar hoje. Vamos iniciar com a oração. Senhor Deus, nós te agradecemos e te louvamos por essa oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos, Senhor, diante de tua presença, para aprendermos mais de ti, fazermos uso da tua palavra e ouvir o que o Senhor tem a nos falar. Te pedimos a tua presença conosco e com aqueles que estão se dirigindo a este lugar. Fala conosco, perdoa os nossos pecados, te pedimos em nome de Cristo e te agradecemos. Amém. Então, dando continuidade ao nosso estudo de 1 Reis e 2 Crônicas, hoje especialmente o estudo vai focar só em 1 Reis, porque hoje vai ser análise só do reinado do Reino do Norte, né, e não do Reino do Sul. Nesse sentido, nós vamos estudar então nossa terceira lição, hoje 3 de março, o reinado de Acabe e o ministério de Elias. Para a gente fazer uma recapitulação, na semana passada, nós estudamos alguns dos reis do Reino do Sul e do Reino do Norte. Fernando, você pega aqui a processo. E do Reino do Norte, acho que a Maria Clara também não tem. E do Reino do Norte, e fizemos análise em 1 Reis e 2 Crônicas do reinado desses reis. A aula de hoje a gente vai focar no reinado de um rei específico, particularmente é o rei que a gente mais tem documentado sobre o reinado dele em 1 Reis, depois de Salomão. O livro de 1 Reis começa com o reinado de Salomão, então a gente tem a documentação do reinado de Salomão do capítulo 1 até o capítulo de número 11, quando ele morre. E o segundo rei que a gente mais tem informação no livro de 1 Reis é o rei Acabe. São dois opostos muito grandes, né? Um foi reino do Israel completo, outro vai ser reino só do Reino do Norte, Samaria. Um foi temente a Deus, apesar dos seus pecados, outro totalmente desprovido de temor ao Senhor. Então são dois contrastes aqui muito grandes entre esses reis. Outra figura importante que caracteriza a aula de hoje é o ministério do profeta que vai viver o seu ministério concomitantemente ao reinado de Acabe, o profeta Elias, que é o profeta mais importante do livro de 1 Reis. A gente ousa dizer que depois de Moisés, o profeta Elias ele foi o profeta mais proeminente, mais conhecido e bem mais, como podemos dizer, a sua figura é bem mais relembrada pelo seu ministério, pelo sinal de autoridade e por citações do Novo Testamento do que qualquer outro profeta no Antigo Testamento, além de Moisés. Então, se a gente fosse falar dos dois principais profetas do Antigo Testamento, nós temos Moisés e hoje a gente vai estudar o ministério do profeta Elias. Tratando de teologia cristã, o Novo Testamento, os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, fazem diversas referências a esses dois profetas, Moisés e Elias. Também fazem a outros, mas não proeminentemente como a esses dois. Então a figura desses dois profetas, tanto no judaísmo como no cristianismo, é muito importante e é muito proeminente. E hoje a gente vai estudar o porquê. Vamos tentar compreender o porquê desse ministério de Elias e a figura de Elias se tornou tão importante para a história de Israel. Então, o nosso propósito hoje é ir do capítulo 17 até o 21, é bastante conteúdo, então a gente vai correr com o tempo, tendo em vista que vocês leram as passagens em casa. Se não leram, são passagens conhecidas, então vocês vão sempre estar lembrando a memória do ocorrido dessas passagens, para que a gente possa fazer um estudo que dê para entender toda a narrativa do texto. Então vamos lá, Acabe já está reinando em Israel, foi o que nós vimos no capítulo 16, e o capítulo 17 começa então com o ministério de Elias, dizendo assim no versículo 1: Elias, que era de Tisbe, em Gileade, disse ao rei Acabe: tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu ordene. Então já começa com uma profecia horrível, uma profecia de Acabe contra profecia de Elias contra o reinado de Acabe. Não é necessário explicar o porquê desta profecia, mas para relembrar para vocês algumas características que já foram apresentadas do reinado de Acabe. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, e o autor de 1 Reis já coloca isso antes das ações mais dele.
É sempre assim. O rei fez o que era mal, acabou, ele desagradou a Deus. Depois a gente tem uma sequência de relatos sobre esses atos ruins. Ele foi o pior do que os seus antepassados. Ele casou-se com Jezabel, a filha de Etbaal, rei dos Sidônios, da Fenícia, lá de Tiro. Edificou altares ao deus Baal e serviu. Ele institucionalizou, tornou legal o culto a Baal e a Asterote dos deuses fenícios em Israel. Nenhum outro rei antes dele fez isso, por isso que ele foi pior. Porque os outros deuses deixaram esses deuses entrar. A gente viu que Jeroboão construiu bezerros de ouro, dizendo que era o Deus que tinha livrado Israel do Egito. Mas Acabe é diferente porque ele institucionalizou como uma religião do império, religião do rei. Ou seja, a corte, a coroa, adora agora Baal e Astarote. Agora é uma religião institucionalizada. Os deuses cananeus agora são os deuses de Israel. Eles estão, como dizer, quando o império conquista o outro, quando um reino conquista o outro, é sempre uma vitória do Deus contra o outro Deus. É como se estivesse dizendo, Baal venceu o Deus de Israel. Por quê? Porque ele chegou, fez o seu trono, Acabe construiu um templo para Baal, nenhum outro fez isso, ele fez, um templo para Astarote. Então, quando você constrói um templo, você constrói o quê? A habitação do Deus. O Deus mora aqui. Então, esta casa é sua casa. Nós fizemos ela para você, Baal. Então, nas palavras de Acabe, se nós fôssemos cantar esse louvor lá em Israel na época de Elias. Essa é a questão. Jezabel, influência total de sua esposa em seu reinado. Acabe não faria isso se não tivesse alguém influenciando ele. E essa figura é Jezabel, a que nós vamos falar mais na frente da nossa aula. Por enquanto vamos focar em Acabe e em Elias. Elias já chega profetizando uma seca terrível sobre Israel. E aí a gente tem a informação de que Elias é oriundo da cidade de Tisbe, em Gileade. A gente não tem nenhuma outra referência na Bíblia sobre essa cidade. Presume-se que a cidade de Tisbe tenha sido localizada no lado leste do Jordão. Aqui está o Jordão, cortando Israel. Vou procurar um aqui. Cortando Israel. A cidade de Tisbe provavelmente ficava do lado leste do Jordão. Samaria ficava do lado oeste. Aqui é Gezel, aqui é o Monte Carmelo, como a gente vai ver mais tarde, algumas passagens importantes também. Então é uma cidade totalmente desconhecida. Ele é chamado de Tisbita. A arqueologia diz que a cidade de Tisbe era na verdade a cidade de Itzbi, mas não tem certeza absoluta sobre essa cidade. Então é muito desconhecido a origem de Elias. Presume-se que ele compunha também o colégio dos profetas, ou a escola de profetas. A gente falou da escola de profetas na semana passada, que era muito proeminente em Israel. Por que era muito proeminente em Israel? Porque não havia sacerdócio levítico em Israel. Jeroboão acabou com isso. Então os profetas eram os únicos que faziam a ponte entre Deus e o povo. Não havia sacerdote legítimo. Os sacerdotes legítimos estavam em Judá, no Reino do Sul. Então por isso a escola de profetas vai ser muito proeminente no Reino de Israel. Ele começa profetizando então uma seca, uma chuva. E o que isso tem a ver com o reinado de Acabe? É simples. Acabe adotou Baal como seu Deus. Quem é Baal? Baal é o Deus cananeu da fertilidade. É o Deus da reprodução, é o Deus da vida. Nas histórias mitológicas, Baal tem 70 filhos, ou seja, simbolizando a capacidade de reprodução de Baal. Ele é o que promove a chuva, ele é o que promove a enchente dos rios, ele é o que promove o nascer das árvores, das flores. Ele é o Deus que dá vida à terra. Então, como que Elias ataca o Deus que dá vida à terra? Tirando a vida da terra. Sem água, sem vida. Aqui já começa um confronto direto entre o Deus de Israel e Baal. O que a gente vai ver agora no decorrer da história do capítulo 17, até o final do reinado de Elias, é o Deus de Israel contra Baal. Eu tenho muito cuidado quando faço essa confrontação de deuses, porque na verdade Deus não está brigando com ninguém. Vocês sabem muito bem disso, né? Não tem um Baal brigando contra Deus. Essa é uma luta muito injusta, na verdade. Não tem ninguém lutando contra Deus. Mas aos olhos dos fenícios, aos olhos dos israelitas, é uma luta entre o Deus de Israel
e Baal. E é isso que Elias deixa muito claro. Meu Deus está guerreando contra esse Deus de vocês aí. Elias sabe que esse Deus não existe, mas ao pé de igualdade da crença dos cananeus, dos fenícios, ele coloca. É a mesma coisa quando Deus derrota os deuses dos egípcios nas pragas do Egito. Não tem Deus nenhum brigando contra Deus. É Deus descendo o cacete lá no Egito, mandando praga após praga e acabando com tudo. É isso, não é guerra. É mais uma guerra contra a idolatria de Israel, né? Porque É uma demonstração do poder de Deus para vencer, na verdade, a idolatria de Israel e não os deuses que eles adoram. Exatamente. O mal estava no ser humano, eles acreditavam em qualquer um. Até eu poderia me considerar maior do que Deus, superior a Deus. Então, no caso, seria Deus contra mim. Né? Então, veja, é o confronto de Deus contra Baal. Baal está dando a vida de vocês, está dando a agricultura, o rio, a água. Muito bem. A partir de agora, nem orvalho nem chuva haverá nos próximos anos, segundo a minha palavra. Palavra de quem? Palavra de Elias. Elias, como representante de Deus profeta, tinha autoridade suficiente, não baseado em si mesmo, mas baseado na Escritura, para proclamar e decretar uma ordem de Deus. Isso que Elias falou não é algo inédito. Algumas pessoas utilizam esse texto de Elias para profetizar, né? Para decretar coisas. Eu profetizo, eu determino, eu decreto, como se ele se sente igual a Elias, mas não no sentido que nós somos inferiores a Elias, não somos inferiores nem superiores a ninguém. Mas Elias estava numa condição. Não é qualquer um que está na condição de Elias. E Elias, estando na condição de profeta, tinha autoridade de Deus para profetizar. E onde está a autoridade de Deus? Está na sua palavra. Nenhuma outra fonte de autoridade, de poder, emana a não ser da própria palavra de Deus. Porque quando Deus promete algo, Ele sempre jura pelo quê? Pelo seu nome. Porque não tem algo maior do que Ele e a sua palavra. Deuteronômio 28, 23 ou 24, se alguém quiser ler, é o embasamento de Elias para ele profetizar essa seca. Deuteronômio 28, versículo 23 e 24. O que está escrito? Deuteronômio 28 é um texto muito conhecido, só que só os versículos do 1 ao 14. Quem não conhece Deuteronômio, versículo do 1 ao 14? É a música, quase. É uma música, são várias músicas na verdade, né? Bendito serei na terra, bendito serei ao entrar, bendito serei ao sair, bendito será o fruto do meu ventre. Mas a partir do versículo 15, começa a lista desagradável das coisas. E é aí que entra, versículo 23 e 24. Alguém lê em voz alta. O céu sobre a sua cabeça será tão duro quanto o bronze, e a terra debaixo de vocês serão tão impenetrável quanto o ferro. O Senhor transformará em pó a chuva que rega a sua terra, e cinzas cairão do céu até que vocês sejam destruídos. Isso foi o que Deus profetizou através de Moisés, lá em Deuteronômio 28, as bênçãos e as maldições que seriam lançadas do Monte Gerizim, se caso Israel descumprisse e desagradasse a Deus em seus mandamentos. É o que está acontecendo ou não é? Sim ou não? Então esse é o embasamento de Elias. Esse é o embasamento de Elias para ele profetizar a seca, para ele profetizar a maldição. E o versículo 2, então, Deus ordena a Elias e diz o seguinte: vá para o leste e esconda-se junto ao ribeiro de Querite, que fica a leste do rio Jordão. Beba a água do riacho e coma o que os corvos lhe trouxerem, pois eu lhe ordenei para que levem alimento até você. Segunda questão: o Deus que controla o tempo também controla os animais. Deus faz com que Elias atravesse o Jordão para o lado leste e ali ele fique à margem do ribeiro de Querite, um riozinho, onde ele vai ter água para beber. Ele pode beber porque é um ribeiro, é uma água corrente, uma água proveniente de rochas, então ela é naturalmente filtrada, né? E será alimentado por corvos. E é algo muito interessante, porque pesquisando a gente descobre que a dieta dos corvos, na verdade, não é muito diferente da dieta de urubu. Na sua maioria carniça, carne podre. De vez em quando ele come fruta e legumes. Mas Deus faz com que animais impuros, o corvo era um animal impuro na lei judaica, sirva a Elias. Isso é uma das grandes amostras da soberania de Deus em toda a sua palavra.
Ele controla não só o tempo, mas controla também os animais, qualquer tipo de animal, porque ele criou os puros e os impuros. E legal que ele no Antigo Testamento deu nenhuma de Pedro, né? Nenhuma de Pedro, né? Elias podia dizer, não senhor, não vou comer porque foi o corvo que trouxe, não porém em minha boca ó, coisa maldita. Aí o homem com fome no meio do deserto acha que vai pensar em legalismo? Ninguém é Pedro nessas horas. Pedro era difícil. Cada um com a sua dificuldade, né? E a palavra diz no versículo 5 que de manhã e à tarde os corvos alimentavam Elias. Se essa carne vinha frita, vinha crua, isso é irrelevante, eu não sei. Tá? Agora que Elias comia bem, comia. E Elias foi alimentado durante esse tempo. Tá? Uma observação, peço para vocês de colocarem os celulares no silencioso para não atrapalhar a gravação. Pois bem, a partir de agora então a gente tem uma outra narrativa do versículo 8. Então a viúva de Sarepta. Não sabemos quanto tempo durou isso. Essa estadia de Elias lá no Ribeiro de Querite provavelmente durou quase todo o tempo da seca. Então você imagina Elias lá no Ribeiro de Querite passando 1 ano, 2 anos e quase 3 anos. Provavelmente foi isso que durou. Então a localização de Elias neste momento é do lado leste do Rio Jordão, Ribeiro de Querite. Está aqui o Rio Jordão que corta, ele está nessa região aqui. Deus agora, entretanto, vai ordenar que Elias saia dessa região, do lado leste, atravesse o Jordão e vá para a cidade de Sarepta, que é uma cidade perto da Fenícia. Essa cidade, ela não ficava nos termos de Israel, ela ficava nos termos de Sidom, de Tiro. Era do governo do pai de Jezabel. Então olha que interessante, Deus manda Elias sair de Israel, onde ele está escondido, e vai para a Fenícia. A Fenícia, de onde Jezabel trouxe os deuses dela. Deus manda Elias ir para lá. Agora o porquê? Vocês já pararam para pensar por que Deus manda Elias sair da sua terra onde ele estava escondido para ir para a terra do inimigo, de onde tinha vindo o Deus inimigo de Israel? Por causa de quê? Por causa de quem? Na verdade, a pergunta não é por causa de quê, mas por causa de quem? A gente sempre, quando analisa a história de Elias, a gente se foca muito no Deus irado, no juízo de Deus. Quando a gente pensa assim, o Deus de Elias é o Deus que faz cair fogo do céu e mata os profetas de Baal. Esse é o Deus de Elias. Mas quando a gente pensa no Deus de João, é o Deus do amai-vos uns aos outros. Embora João também tenha quase pedido para cair fogo do céu e matar os seus inimigos, o discípulo do amor. Mas é muito essa imagem do Deus, não só de Elias, mas o Deus do Antigo Testamento. Mas não nos enganemos, o Deus do Novo e o Deus do Velho é o mesmo Deus, misericordioso, benigno, amoroso, reto e irado. Porque o Salmo 7, versículo 11 fala que Deus se ira todos os dias. Então, se é todos os dias, ele continua se irando todos os dias, desde a época de Elias. Então, o porquê que ele manda Elias sair de sua terra e ir para Sarepta de Sidom? Por causa do amor de Deus. Por quem? Por 2 pessoas. Que pessoas são essas? Uma viúva e um órfão. Então o Senhor disse a Elias: vá morar em Sarepta, perto da cidade de Sidom. Dê ordem a uma viúva que mora ali para lhe dar alimento. Essa linguagem do 8 é muito interessante, porque a gente entende que Deus falou com a viúva para alimentar Elias, não é isso? Mas não é isso que Deus quer dizer. Veja como é que Deus decreta as coisas. O decreto de Deus aqui, ele não é no momento. Veja, Deus não falou com a viúva antes de falar com Elias. Na verdade, Deus vai falar ao coração da viúva quando Elias chegar lá. Mas o que Deus está falando aqui? Eu já preparei tudo para a sua hospedagem em Sarepta de Sidom. Ele foi a Sarepta, versículo 10. Quando chegou no portão da cidade, estava a viúva colhendo madeira, gravetos, provavelmente para fazer comida. E por ela estar colhendo graveto para fazer comida, o profeta faminto pede comida.
pode me dar um pouco de água para beber, por favor? Enquanto ela ia buscar a água, ele disse, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu, tão certo como vive o Senhor, seu Deus. Ela reconhece que Elias não é fenício. Pela aparência de Elias, ela sabe, esse homem não é daqui. Então não é o meu Deus que eu vou falar com ele, é o Deus dele. Tão certo como vive o Senhor, seu Deus. Provavelmente, ela sabia que era Elias, porque depois de ter profetizado a seca, Elias ficou muito mais que famoso. Todo mundo sabia de um certo Elias. Pode ser que ela tenha conhecido quem era aquele homem que estava ali. Então ela jura em nome do Deus de Elias que não tem um pedaço de pão em casa. E tem apenas um pouco de farinha que restou de uma vasilha e um pouco de azeite no fundo do jarro para preparar a última refeição dela e de seu filho. Veja, era uma viúva e um órfão. Não era incomum naquela época, viúvas e órfãos. Ela não era a única viúva de Sarepta. Ela era uma das milhares de viúvas de Sarepta de Tiro de Israel, do mundo conhecido. Numa época em que homens iam para as batalhas, muitas das vezes, mulheres ficavam viúvas toda hora. Filhos ficavam órfãos toda hora. Então havia muitas viúvas na terra, não só de Israel, mas lá na Fenícia de Sidom. Mas por que Deus está se importando com essa mulher? Versículo 13. Elias, porém, disse, não tenha medo, faça o que eu acabei de dizer, mas primeiro faça um pouco de pão para mim. Depois, use o resto para preparar uma refeição para você e o seu filho. Profecia no versículo 14. Pois assim diz o Senhor Deus de Israel, sempre haverá farinha na vasilha e azeite no jarro, até o dia em que o Senhor enviar chuva. Essa profecia de Elias ela é interessante em dois aspectos. Primeiro, Deus está provendo alimento para aquela mulher e para seu filho. Agora, o porquê que Deus está provendo alimento para uma mulher que não adora, que não conhece, e que ao menos conhecia a lei de Deus, enquanto muitas mulheres no próprio Israel estavam passando fome e necessidade? Já pararam para pensar nisso? Fazer essa reflexão? Por que essa mulher? Segunda característica dessa profecia, até que o Senhor envie chuva. Deus não sustenta ninguém na comunidade, isso é muito interessante. Deus sustenta a mulher enquanto não há comida, enquanto a terra não produzir comida. A partir do momento que a terra brotar comida, vai trabalhar e pegar comida para você. Deus não é Bolsa Família. Deus não é... Perfeita essa frase. Deus não é Bolsa Família. Deus ele ajuda no momento da necessidade. Mas se nós temos por onde fazer, colher o nosso grão, o nosso trigo, vamos para lá. Lembra quando foi que parou de chover maná para o povo de Israel? No momento que eles botaram o pé na terra prometida, que tinha leite e mel. Quando eles colheram a primeira colheita, saíram todo mundo na manhã do outro dia com a bandeja assim, ó. Quando olharam, cadê o maná? Olha lá o maná lá. Uva, abacaxi, leite, mel. A terra já deu. Deus não sustenta ninguém na comunidade. Olha que a gente aprende um versículo da Bíblia. 15 é muito diferente do descanse, cruze os braços, Deus vai trazer tudo para a sua vida. Vai nessa para você ver. Vai morrer de fome. Versículo 15. Ela fez conforme Elias, e a mulher e a família dela tiveram alimento por muitos dias. Sempre havia farinha na vasilha e azeite no jarro, exatamente como o Senhor tinha profetizado por Elias. Mas aí no versículo 17, como se não bastasse Deus ter mostrado compaixão para a vida daquela viúva, Deus quer mostrar mais para ela. Porque, segundo o relato, ela não foi convertida e nem glorificou a Deus por esse ato. Mas Deus demonstra mais ainda. Algum tempo depois, o filho da mulher ficou doente. Agora, o interessante, quando ele estava passando fome, ele não adoeceu. Quando ele estava de barriga cheia, adoeceu. Então, que tipo de doença é essa? É específica, é enviada por Deus. Versículo 18, disse ela a Elias. Agora, olha o que essa mulher responde. Homem de Deus, o que você me fez? Veio para lembrar-me de meus pecados e matar meu filho? O que é interessante aqui é que essa mulher tem conceito de pecado. Uma fenícia, uma cananeia tem conceito de pecado.
Ou seja, ela tem um conceito de que ela pode estar pagando por algo que ela cometeu, né? É uma coisa que muito crente não tem, ela tem. O que bate com o evangelho, né? É o que bate. Exatamente. A pessoa ter a consciência dos seus pecados para reconhecer quem é Deus. Para reconhecer, primeiro vem a consciência do pecado. Dado a realidade do pecado, você precisa de quê? De um salvador. Aí vem Deus. Exato. Mas o pecado vem primeiro. Então é o que acontece com ela. Vai falar. Então, por que ela teria essa consciência? Esse temor, né, digamos assim? Pode ser. Será que ela tinha também a religião dela preceitos que tivesse pelo... Não, porque os deuses cananeus, eles não agem com os humanos porque eles fazem bom e de mal. Não é da mitologia cananeia isso. Os deuses podem ser... Ela já predestinada já a ser crente. Provavelmente ela foi eleita para isto. Se a passagem não nos deixa nenhuma outra afirmativa, eu não vou contradizer você. Rogério, Então- outra coisa legal também é que, embora o povo não servisse a Deus, ele já tinha conhecimento de quem era Deus e do povo de Israel. Exato, a Então, influência. ele sabia que haveria uma lei e sabia que havia quebra da lei. É uma probabilidade. Pode ser que a chegada de Elias tenha feito com que ela pensasse um pouco sobre esse Deus de Israel. A gente não sabe quanto tempo depois o filho dela ficou doente. Não foi no dia seguinte da chegada de Elias. Passou-se um tempo, provavelmente. Então pode ser que essa estadia de Elias tenha começado a trabalhar a consciência dessa mulher em relação ao pecado. E como você iniciou no início aí da palestra, né? O Deus que não muda, que ele falou que ele permanece, né? Ele é ontem, hoje e eternamente, para sempre. Você falou que muitos acham que Deus é um e Jesus é outro. Então toda a vida Deus demonstrou a sua misericórdia e a sua graça para com, muita gente diz assim, para com os pagãos, vamos dizer assim. Porque se foi com o povo, Deus preparou Raabe, que era um quê? Uma prostituta, né? Exato. Lá, né, e Deus foi e resgatou. Então, assim, para cada tempo, mostra que Deus sempre, a graça de Deus sempre esteve presente no meio Para todos os povos. E Deus gosta de Exatamente. trabalhar com improvável. Adora. É incrível. Essa é a especialidade. Então ela tem esse conceito. Por quê? Ele se espanta. Dê-me seu filho. Tomou o corpo do menino nos braços. O menino estava morto. Carregou para o andar de cima, onde ele estava hospedado, e o pôs na cama. Então Elias clamou ao Senhor, versículo 20: Ó Senhor meu Deus, por que me trouxeste desgraça a esta viúva, que me recebeu em seu lar, e fizeste o filho dela morrer? Repara como a linguagem do profeta atribui tudo a Deus. Repara como Elias atribui tudo a Deus, não só a bênção, o milagre, mas também a morte do menino. Isso nos ensina muita coisa. A gente só gosta de atribuir a Deus as coisas boas, mas Deus também age com juízo. E às vezes Deus usa coisas ruins para que seu nome possa ser glorificado e nossa fé seja restaurada. E muitas das vezes estabelecida como a dela. Em seguida, ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: Ó Senhor meu Deus, por favor, permite que a vida volte a este menino. E o Senhor ouviu a oração de Elias e o menino voltou a viver. Elias o levou para baixo e entregou à mãe: Veja, seu filho vive. Então a mulher disse a Elias, 24, a certeza da conversão. Agora tenham certeza de que você é homem de Deus e de que o Senhor verdadeiramente fala por seu intermédio. Rogério, não tem ela dizendo aqui que aceitou Deus. Não tem ela dizendo aqui que se converteu ao judaísmo. Não, mas a gente não precisa dessas palavras exatas para atestar a conversão de alguém. Primeiro que esse conceito de aceitar Jesus, ele é pós-moderno, ele é nosso, né? Não existe isso na Bíblia. Os profetas não chegavam para ninguém, aceitem Jesus. Você quer aceitar Jesus? Isso não é um método de convencimento. É porque ninguém conhece o nome de Jesus. Até porque nem conhecia, né? Para começar, né? Então como é que eu vou aceitar um Jesus que eu não conheço? E como é que essa mulher vai aceitar um Deus que ela não conhece? Então ela é convencida através do quê? Através das obras de Deus e da palavra que sai da boca do profeta, que ela reconhece que vem da boca de Deus. Então, resumindo a história, nós somos convencidos pela palavra. Ela foi convencida pela palavra que sai da boca do profeta. A fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra. Então olha como a gente mescla as duas coisas. Agora, o que é interessante, veja, dentro dessa passagem, a gente pode ver. Eu falei para vocês que desde o início da narrativa de Elias, o que está sendo narrado é um confronto entre o Deus de Israel
e Baal. E a gente já viu que o início foi na profecia de Elias pela seca, e até agora a gente já testou 2 vitórias. Na verdade, 3 vitórias de Deus contra o Deus de Baal. A gente acha que Deus só venceu Baal lá no Monte Carmelo, mas Deus tem vencido Baal desde o início da narrativa. Olha o seguinte, primeira vitória de Deus, ele fechou os céus e tornou a terra infértil. Baal não era o Deus da fertilidade? Deus enviou a infertilidade. Deus venceu Baal, primeira vitória. Segunda, Jeová demonstra ser capaz de prover sustento para o povo de Baal. Quem é o povo de Baal? A viúva. Baal não está conseguindo nem sustentar o próprio povo. Deus está sustentando o povo de Baal. No território de Baal, onde foi o milagre? Sarepta, Sidom. Com a mesma facilidade que é capaz de sustentar o próprio povo e reter o sustento de quem ele desejar. Deus está deixando o seu povo, né, Israel, passar fome. Ele está sustentando uma viúva lá do povo de Baal. Segunda vitória. Terceira, ressurreição do filho da viúva. Baal era o Deus da fertilidade. Ele poderia dar vida. A mitologia cananeia, ela atesta de que muitas das vezes os profetas de Baal clamavam por ressurreição de mortos. Porque como Baal era o Deus que dava vida, Baal podia muito bem ressuscitar uma pessoa. Mas aí Deus vai e ressuscita o filho de uma viúva lá em Sarepta. É a terceira vitória de Deus contra Baal. Então não se enganem de que Deus só manifestou o seu poder no Monte Carmelo. Deus tem manifestado o seu poder desde que ele cerrou os céus e não caiu chuva. É engraçado que ele fecha, aí mostra, Baal não consegue abrir. Ele bota o povo para passar fome para ele trazer alimento para o povo. E aí ele vai fazendo as coisas acontecer e aí fica tudo. A gente é um povo, né? Nessa passagem aí, só nesse pedacinho aí, né, que é 2 coisas que a gente aprende, né, como você falou, quando Deus retribuiu tudo a Deus, ele diz assim, afligiste, matando o filho, né? Ele roga, e a outra parte, quando a viúva, ela fala assim, nisto eu conheço agora que tu és homem de Deus, né? Que é a palavra do Senhor na tua boca, é verdade. Então assim, na verdade o que a gente vê hoje é que tem muitos profetas aí passando vergonha, porque tem muito fogo e pouca palavra. Né? Então é necessário, na boca de nós cristãos, né, sair algo que o mundo veja que Deus fala através de nós. Exato. Né, para que a gente não venha, como diz lá, né, seja ovelha aprovado que não tem do que se vergonhar. Exatamente. Não é verdade? E na história de Elias, o fogo vem depois da palavra, não antes, né? O fogo nem existe, porque fogo sem palavra não existe. Não tem, primeiro tem que vir a palavra. Exatamente. E o fogo, a gente vai falar mais tarde, o fogo representa a presença de Deus, né? A unção. É um fogo estranho. É um fogo estranho. É o fogo de Nadab e Abiú. É igual a... Agora, respondendo para vocês, o porquê de Deus ter visitado somente esta viúva e não outras viúvas. Lucas capítulo 4, versículo 24. Quem está falando agora é o mestre dos mestres. Lucas capítulo 4, versículo 24. Quem achou pode ler. E disse, em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Continua. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E a nenhuma outra foi enviada Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Jesus está falando para os sábios judeus de Cafarnaum
que estão rejeitando sua palavra, olha, é o seguinte, os exemplos lá atrás já foram deixados, que papai não enviou nenhum profeta para israelita, nenhum profeta para a viúva israelita, enviou para Sarepta de Sidom. E nenhum leproso de Israel foi curado, senão Naamã, o sírio. O filho do homem vai ser, a sua palavra, vai ser começar a entregar para as nações, para os gentios. E eles vão receber, e eles vão atestar os sinais, os milagres e as maravilhas que vocês, judeus, não quiseram atestar. É, que o versículo de João fala que para os meus, mas os meus não. Bate nisso aí. Bate nisso aí. E demonstra a misericórdia de Deus não só para Israel, mas para todo o povo. Aqui nós temos dois exemplos básicos disso. Pois bem, capítulo 18 agora. Confronto do Carmelo. Algum tempo depois, no 3º ano da seca, o Senhor disse a Elias: vá apresentar-se ao rei Acabe. Diga-lhe que enviarei chuva. Elias foi apresentar-se a Acabe. Então olha só, a seca durou já 3 anos. São 3 anos e já tem seca. Essa seca, ela não foi estabelecida por Elias, não falou quanto tempo ia durar. Veja que é Deus que estabeleceu o fim dela. É Deus quem está dando a ordem para Elias ir, ó, é agora, você vai. Porque Elias não falou assim, ó, por 3 anos e 6 meses não vai chover. Ele não disse, ele disse até a minha palavra, até que eu ordene. Mas não tinha um limite estabelecido. Então ele vai apresentar-se a Acabe. Imaginem como estava Samaria. Imagine a situação de Samaria. 3 anos. Israel já é uma região semiárida, de deserto, e precisa de chuva. Vocês imaginam, 3 anos sem chuva. Pô, é engraçado. No Egito eles ficaram 7 dias sem ter água por causa do sangue, e aí foi 3 anos. E muitas pessoas morreram. Imaginam 3 anos, quantas pessoas morreram? Eu acho que foi o dobro. Exatamente, quantas pessoas morreram? A calamidade. Pessoas, animais, planta, alimento, tudo depende da água, tudo depende da chuva. Você tira a água, você tira a vida. O versículo 2 fala que a fome era severa em Samaria. Acabe mandou chamar Obadias, o administrador do palácio, o mordomo do palácio, e disse o seguinte: olha, Obadias temia profundamente a Deus. Aqui a gente abre um parênteses para falar um pouco de Obadias. Obadias, apesar de ser mordomo de Acabe, ele era um homem muito temente a Deus. É um dos poucos homens que permaneceu fiel a Deus, apesar de servir a Acabe e olhar para a cara de Jezabel todo dia. Você imagina, olhar para a cara daquela mulher todo dia e ainda servir a Deus. Em certa ocasião, quando Jezabel tentou matar os profetas do Senhor, ele colocou 50, ele escondeu 100 deles em 2 cavernas, colocou 50 em cada uma, escondendo os profetas de Deus da perseguição em Israel. Isso nunca aconteceu antes. Profeta de Deus se escondendo na sua própria terra? Isso nunca aconteceu antes na história. Veja. E Acabe disse o seguinte para Obadias: olha, Obadias, precisamos ir a todas as fontes da terra para a gente achar água. Vai para um lado que eu vou para o outro. Quem encontrar primeiro comunica um ao outro onde tem água. E enquanto Obadias caminhava pelo seu caminho, viu Elias vindo em sua direção. E disse assim no versículo 7: é o Senhor mesmo, meu senhor Elias. Sim, sou eu, respondeu Elias. Agora vai e diga ao rei: Elias está aqui. Veja, só o anúncio da chegada de Elias, Obadias tinha medo de anunciar, porque Acabe estava com tanto ódio de Elias, que os mensageiros, gente, daquela época, era uma tarefa, uma profissão que quase ninguém queria ser, era mensageiro no mundo antigo. Porque mensageiro não podia dar notícia ruim. Não podia. Mensageiro dando notícia ruim, quando não era morto, Dependendo de como o rei dá, dependendo do humor do rei, algumas vezes ele sobrevivia, mas o mensageiro ele ficava de um lado para o outro, mandando mensagem de um rei para o outro. Fulano disse que vai vir aqui matar todo mundo e pegar seu império. Ah é? Fala para ele que se ele vir aqui eu pego ele antes. Aí ele vai e volta e fala para o outro: ele falou que se você vier ele vai te pegar também. Então o mensageiro era esse.
Dificílima. Graças a Deus hoje existe o e-mail. Era fofoqueiro de carteira assinada. Era fofoqueiro de carteira assinada entre os impérios. Obadias é que ele não era mensageiro, mas ele sabe qual é a responsabilidade do mensageiro e como um mensageiro ele teme, né? Só abrindo um parêntese aqui, tem uma história que conta, né, sobre um mensageiro que na verdade dizem que o problema não está na mensagem, e sim como você conta a mensagem. Disse que uma vez o rei chamou o profeta do seu reino para consultar os deuses e dizer os auguros, né, o futuro para o rei. E aí um profeta chegou para o rei e disse: é o seguinte, os deuses não têm nada de agradável para você. Toda a sua família vai ser eliminada da terra. Você vai perder todos aqueles que você ama. Naquele instante, o rei desagradou do mensageiro e mandou matá-lo. Veio um segundo mensageiro que tinha recebido o mesmo oráculo, mas ele chegou ao rei e disse o seguinte: tenho boas novas para você, rei. O oráculo diz que você será o único sobrevivente de toda a sua dinastia. O rei logo se exaltou, disse que ia ser o único sobrevivente, seria grandioso, e ficou animado. O oráculo era o mesmo, mas a diferença como a mensagem foi passada determinou se a cabeça do mensageiro permanecia no pescoço. Então veja como essa questão, só um parêntese, isso não é... Isso abre nossos olhos a como nós devemos chegar em alguém e contar, né? Pense no seguinte, pensa na evangelização. Se você chegar para alguém e disser que existe um Deus que está irado com o mundo, que vai eliminar esse mundo com fogo e vai condenar um monte de gente para o inferno, no máximo você consegue medo dessa pessoa. No máximo. Ou um revoltado. Por que esse Deus acha que ele é melhor que todo mundo? Vai eliminar todo mundo? Nós somos o quê? Inferiores? Ou no máximo, medo. Sim. Mas a gente sabe que medo não leva a conversão. Mas a gente pode aproveitar, por outro lado, a gente pode apresentar o seguinte: existe um Deus irado. Existe um Deus que vai destruir esse mundo com fogo, mas ele nos oferta a salvação. Olha a diferença da mensagem. O Evangelho tem... Eu costumo dizer que a palavra de Deus, ela corta para salvar e corta para matar. Depende de quem fala. Obadias então temeu por sua vida e disse: olha, o rei vai me matar. O rei procurou você por todas as nações da terra e não te achou. E agora você me manda dizer para ele que você está aqui? Você não teme pela minha vida, Elias? Eu temo pela minha vida. Você não sabe que quando Jezabel mandou matar os profetas, eu escondi 100 na caverna, fui o único que permaneci temente a Deus no palácio? E Elias faz para ele: tão certo como vive o Senhor. Versículo 15: ainda hoje me apresentarei ao rei Acabe. Porque Elias podia fazer o seguinte, né? Vai dizer para Acabe que eu estou aqui. Aí Obadias vai lá, Elias está lá. Acabe volta, cadê Elias? Sumiu. Elias tinha essa fama de profeta fujão, sumão. Ele aparecia e desaparecia. Mas ele assegura que ele vai estar lá. Versículo 16, quando Acabe encontra com Elias, aí vocês têm a saudação mais linda da Bíblia. Quando alguém encontra alguém que ama e pergunta: é você mesmo o perturbador de Israel? Bonitinho, né? Nossa, que horror! É você mesmo o perturbador de Israel? E a resposta de Elias é melhor ainda: eu não tenho perturbado a Israel. Tu e tua família que tem, pois se recusaram a obedecer os mandamentos de Deus e em vez disso adoraram imagens a Baal. Agora convoque todo Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo, além dos 400 profetas de Baal, os 400 profetas de Aserá que comem a mesa de Jezabel. O que significa dizer que comem a mesa de Jezabel? Comem a mesa de Jezabel, não de Acabe. Isso é importante. Isso significa dizer que ela tinha autonomia para bancar 400 profetas no seu palácio. Poderosa, né? Empoderada essa mulher, né? Empoderada. Jezabel, a primeira feminista. E além dos 400 profetas de Baal. Acabe convocou todos eles para ir ao Monte Carmelo. E aí, no versículo 21, ele faz a pergunta-chave para o povo de Israel. Não só os profetas, mas o povo de Samaria. Os curiosos e aqueles que estavam ali para ver o que iria acontecer.
Até quando ficarão oscilando de um lado para o outro? Em algumas traduções aparece o verbo cochear entre dois pensamentos. Se o Senhor é Deus, sigam. Mas se é Baal, sigam. E o povo respondeu o quê? Nada. Silêncio. Esse é o pecado da omissão. Lembra que Deus disse lá em Apocalipse que os mornos ele vomitaria da sua boca? Aqueles que não se decidem se é quente ou frio? Tudo que é morno dá ânsia de vômito, né? Na boca de Deus é pior ainda. Ele diz que vai vomitar. Aqui estão os omissos. E eles estavam cocheando entre dois pensamentos. Ou sirva a Deus ou a Baal, um pouco aqui, um pouco ali. Não tem espaço para Deus e Baal, ou é Deus ou é Baal. Elias diz no versículo 22, sou o único que resta dos profetas do Senhor. Mas Baal tem 450 profetas. E aí ele propõe um desafio. Abre parênteses aqui, porque Elias acha que é o único. Tá? Elias não tem ciência de que existem profetas escondidos. Na mentalidade de Elias, ele é o único. Essa é a primeira hipótese de interpretação. Segunda, é o único que se dispôs diante de Acabe para o desafiar. Essa é a segunda hipótese de interpretação. E ele propõe um desafio. O desafio é o seguinte: montem um altar, coloquem lenha, preparem um novilho, mas não ponham fogo. Clamaremos vocês aos seus deuses, e eu ao meu Deus, e o Deus que responder com fogo, este será o Deus de Israel. E o povo inteiro concordou com o desafio. Agora, por que o povo, os profetas de Baal, concordaram com o desafio? Parece um desafio assim muito aleatório da parte de Elias, mas nada é aleatório na Bíblia, tudo tem um porquê. Essa imagem é o Monte Carmelo hoje. Tá? Na verdade, é uma parte do Monte Carmelo, porque o Monte Carmelo é uma cadeia de montes. Ela se estende da região do Carmelo até o mar Mediterrâneo. Então, na verdade, é muito grande. Então, a gente nunca vai saber afirmar o local exato desse acontecimento. Alguns dizem até que não foi o sacrifício, né, o holocausto, não foi nem no cume do monte, mas foi embaixo do monte. Por quê? Porque mais tarde a passagem vai dizer que Elias subiu ao monte para fazer o quê? Orar. Entendeu? Então, provavelmente, é uma hipótese. Agora, a localização do Monte Carmelo é aqui nesse ponto vermelho onde você está vendo. Então, essa cordilheira aqui, ó, que vocês estão vendo, essa elevação aqui, ó, tudo isso aqui é o Carmelo. Tudo isso aqui. O ponto mais próximo de Samaria é esse, onde Acabe estava, e o ponto mais próximo. Mas o Carmelo ele continua até o mar Mediterrâneo. Então era muito extenso o seu tamanho. E a relação do fogo? Por que o fogo? Qual é a relação do fogo nessa passagem com a chuva? O tempo é de seca. O tempo é de estiagem. Então parece muito contraditório, fogo e chuva e fogo, mas qual é a conexão entre essas coisas? Existem 3 conceitos significativos para essa interpretação. Primeiro, por que Elias propõe um desafio com fogo? O fogo é indício da presença de Deus. Isso na Bíblia é muito claro. A gente vê isso na sarça ardente. A gente vê isso na coluna de fogo guiando os israelitas no deserto. A gente vê isso também nas visões de Ezequiel e Isaías. Então, fogo é sinônimo da presença de Deus. Então, ele está dizendo, o Deus que se manifestar aqui presente, este será o Deus vencedor. Segundo, fogo está relacionado aos relâmpagos do Deus da tempestade. Quem é o Deus da tempestade? Baal. É o Deus da chuva, é o Deus que dá a fertilidade. Então, Baal era muito capaz, sim, de responder com fogo. Quantos incêndios, quantas florestas são queimadas por causa de relâmpagos e raios? Baal não podia fazer isso? Claro que podia. Meu Deus! Baal era conhecido entre os seus seguidores como o Senhor do Fogo. E o terceiro, o fogo representa a aceitação do sacrifício. Que sacrifício? O que eles estão ofertando e o que eles estão pedindo? Ora, o que eles não têm? O que o povo não tem? Que estão querendo? O alimento ele vem através de que elemento que está faltando? Água, chuva.
Esse tipo de oferta queimada, ela só é feita quando você pede algo para a divindade. Tá lá no livro de Levítico. Esse tipo de oferta especificamente que ele está fazendo aqui, ele é uma oferta de petição a Deus. Vocês entenderam? É ofertar a Deus algo para que Deus aceite o sacrifício e retribua aquela oferta. O pedido, obviamente, é chuva. O pedido é água. Então por que tem que deixar muito claro que é o Deus de Israel que está respondendo e não o Deus de Baal? Porque é o seguinte: se Deus tivesse enviado a chuva, o capítulo 18 começou com Deus falando para Elias que ia chover. Deus não disse nada de sacrifício, Deus só disse que ia chover. Mas a forma como essa chuva vem é providenciada pelo profeta. Veja que se Deus mandasse a chuva, a quem vocês acham que eles iam atribuir a chuva? Baal. Obviamente, Baal ouviu os sacrifícios que estão sendo feitos no templo dele. Baal ouviu as orações dos seus 450 profetas. Baal enviou a chuva. Seria muito fácil, entregar a vitória para Baal de mão beijada. Apesar da gente saber que Baal não faria isso, mas aos olhos do povo, é como o Eric falou, o problema aqui não é Baal, o problema aqui é o povo. Deus faz isso para mostrar para o povo. É o povo que tem que ver que é Deus e não Baal. Essa é a relação. Deus tem que responder com fogo, porque o Deus que responder com fogo é o Deus que aceitou o sacrifício e é o Deus que vai responder o sacrifício. Responder com o quê? Com chuva. É o que eles estão pedindo. É o que eles estão pedindo. Então é isso que eles estão requisitando no sacrifício. Essa é a relação da oferta com fogo e a chuva que eles tanto desejam, que eles tanto almejam. E aí a narrativa da história, como é conhecida de todos, os profetas de Baal preparam o seu altar aos seus moldes, começam a invocar o nome de Deus desde a manhã até o meio-dia e gritavam, segundo o versículo 26, Baal responde-nos, mas não houve resposta alguma. E eles dançavam em volta do altar que haviam feito. E aí, reparem bem, do meio-dia, desde a manhã até o meio-dia, quanto tempo durou essa adoração? Isso com sol quente, queimando, tá? Isso é verão nessa época em Israel. Verão no deserto, imagine, tá? Sem água para beber ainda por cima. E eles dançavam, eles adoravam o seu Deus. Por volta do meio-dia, começa a parte boa. Aí o profeta Elias não consegue mais ficar esperando, porque já está desde manhã cedo esperando já esse Deus que não responde, e começa a zombar de Baal, dizendo o seguinte: vocês precisam gritar mais alto, dizia ele. Sem dúvida, ele é um Deus. Talvez esteja meditando ou ocupado em outro lugar. Ou talvez esteja viajando ou dormindo e precise ser acordado. Então é um deboche. Esse deboche eles entendem. Agora esse deboche, Fernanda, ele não é também sem sentido. Sabe por que ele é sem sentido? Porque na mitologia dos deuses, não só cananeus, mas dos deuses romanos, egípcios, babilônicos, assírios, gregos, eles realmente fazem essas coisas. Eles dormem. Uma vida como de um humano qualquer, né? É uma vida como humano, só que sendo um Deus. E é o que o Salmo fala totalmente contra, que Deus não dormita nem tosquedeja, ou seja, não dorme e nem bate a cabeça de sono. Exatamente. Os deuses, eles fazem isso. Então, a zombaria de Elias, aos ouvidos do profeta de Baal, não é nem zombaria, na verdade. Porque, de fato, Baal podia estar dormindo. De fato, Baal podia estar viajando para as partes mais longínquas do mundo. Ou podia estar ocupado com outras coisas. Eles não eram onipotentes, nunca disse isso na mitologia. Então, podia estar numa noite de núpcias com Aserá, com Astarote, fazendo o seu 71º filho. Eu ia falar que a Zerá mandou Baal lavar louça, entendeu? Quem sabe? Mas como? Está sem água? Verdade. Tá sem água. Tem água não, cara. Não, mas no céu tem água, entendeu? Tem água nem para beber. Não, Deus cerrou os céus. Eu sei. Cerrou os céus, cara. Tem não. A água em cima do firmamento acabou. É seca geral.
É seca total. Seca celestial. É. Agora, vocês já se perguntaram, que seca? E o Rio Jordão? Vocês já pararam para pensar no Rio Jordão? Ele corta lá Samaria. É a mesma coisa. Seco também. Ele deságua lá embaixo. Seco também. Deve ter secado. E o Mar da Galileia? Que nessa época não era chamado Mar da Galileia, mas estava lá. Pertinho. A minha hipótese, não secou. Ou a água poderia não estar apropriada para se beber, ou para se banhar, ou para algumas coisas. Para banhar até ia. Quando não tem outra água, a gente toma banho com a água que tem. O Rio Jordão ele não é próprio para beber, ele é água barrenta. Verdade. Tá parecendo a água do Rio de Janeiro. Tá tipo quase a água da assim, Cedaia, sim. mais ou menos isso, é Tipo, exatamente essa questão. nenhuma pessoa iria lá para poder pegar uma água do Rio Jordão para poder Você beber. lembra da pessoinha que não quis se banhar no Rio Jordão? Não, mano. Não, Por quê? Porque era barrento. Quem ia beber água do Rio Jordão? Ninguém. Então Deus não precisou secar. Eu acho que se Deus tivesse secado, ele teria sido mais misericordioso. Porque pior do que não ter é ter e você não poder beber. Rapaz. É ruim. Deus é ruim. Quando ele quer, ele é ruim. Sabe? A gente tem que aprender a ser ruim que nem Deus, assim, entendeu? Mas a gente é, não natureza. Não, mas ele é ruim. Ele atua dessa forma porque ele é bom. Você entende? É conectado essa bondade de Deus com o seu juízo. É incrível. Aí ele deixa lá. É muito É que nem tipo, vocês estão morrendo de sede, mas só tem esse copo de água, mas está envenenado. E aí? Vocês vão ficar olhando, olhando, querendo matar a sede. É que nem com sede à beira-mar. Pois é. E isso tudo é basicamente guiando o povo ao arrependimento. Exato, o propósito de Deus é isso. Tipo assim, Quem não vai pelo amor, Eu ia falar outra coisa. pela dor ou pela sede. Mas vai. Eu iria pela Dor também dor de Ou cabeça. pela fome. Dor também dor de cabeça no estômago. Porque a dor engloba tudo. Então essa zombaria de Elias, ela não é tão zombaria assim como a gente costuma pensar, né? E diz que eles começaram, os profetas de Baal, a se cortarem com facas e espadas até sangrarem. Eles começaram a gravar então o seu sacrifício, a sua adoração, e agitaram-se em transe, desde o meio-dia até a hora do sacrifício da tarde. Transe, esse é um estado além do psicológico normal. Vamos lá? Pode? Eu estava tentando buscar o horário que aconteceu o sacrifício da tarde. 3 da tarde. 3 da tarde, então basicamente eles ficaram um pouco antes da tarde, até as meio-dia, fazendo uma certa coisa, e de meio-dia até as 3, próximas 3, né? Exato. Fazendo a mesma coisa. Isso, entre as 3 e as 4. Porque é importante a gente notar que eles não têm como contar minuto nem segundo. Então, para eles, o horário é sempre de hora em hora. É a posição do sol naquele relógio de sol, entendeu? Sim. Então, assim, o sacrifício da tarde, na verdade, era feito entre as 3 e as 4, que pode ser a hora terceira. Entendeu? Entendi. A hora do sacrifício da tarde. Esse horário do sacrifício da tarde é o horário levítico da adoração a Deus. É estabelecido na lei. Os israelitas ofereciam a Deus. Mas não houve resposta nem som. Então ele se cansou. Olha, venham aqui vocês, o povo. E a primeira atitude de Elias: restaura o altar. Não tem como sacrificar a Deus, oferecer a Deus com o altar do jeito que estava. O altar tinha sido abandonado. A restauração do altar significa duas coisas. Primeiro, que já havia um altar. Mas por que precisava ser restaurado? Segunda coisa, havia sido abandonado pelo Israel. Tá? Então o altar estava abandonado. Ele conserta o altar do Senhor que havia sido derrubado. Pegou 12 pedras, cada uma significando o quê? 12 tribos. As 12 tribos. E com elas reconstruiu o altar. Cavou em redor do altar. Fez uma valeta com capacidade suficiente para 12 litros de água. Tá? Empilhou a lenha sobre o altar. Cortou o novilho em pedaços do sacrifício. Colocou os pedaços sobre a lenha. Em seguida ele ordenou aos servos: encham 4 jarros grandes de água e derramem a água sobre o holocausto e a lenha. Em cima do altar mesmo. Derrama 4 jarros de água. Ele repetiu esse processo 3 vezes. Aí vocês podem pensar: ué, mas estava faltando água? Ele está gastando água? Mas essa água não era água bebível, não era água potável. Tinha riachos e rios por ali,
que essa água passava, né? A gente pode até pensar onde é que eles estão buscando essa água, né? E provavelmente eles estavam perto de um riacho, de um rio, onde tinha uma água, mas essa água não era própria para beber. Bom, eles fizeram essas coisas por 3 vezes. E na hora costumeira de oferecer o sacrifício da tarde, versículo 36, o profeta Elias se aproximou e orou. Abre aspas. Ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, prova hoje que és Deus em Israel e que sou teu servo. Prova que fiz tudo isso por ordem tua. Ó Senhor, responde-me que este povo saiba que tu, ó Senhor, és o Deus verdadeiro e estás buscando o povo de volta para ti. A petição de Elias, ele menciona Baal alguma vez? Mas ele menciona o povo. Voltando ao que foi dito pelo Hélio. A questão é o povo, não Baal. O povo existe, Baal não. Então é para o povo. No mesmo instante, fogo do Senhor desceu do céu e queimou no novilho a madeira, as pedras. O fogo queimou até as pedras e o chão. E todos se prostraram com o rosto em terra e gritaram: o Senhor é Deus. Sim, só o Senhor é Deus. Aqui é decretado então a 4ª vitória de Deus contra Baal. O povo que antes adorava Baal se volta agora para Deus. E diga. De certa forma, que estava fazendo o próprio Vitória, o povo. Porque ele disse, aqui no versículo 34, disse ainda fazer a segunda vez e eles fizeram a segunda vez. Eles estavam preparando, né? E ele mandava eles fazerem, exato. Não fez em si. Exatamente, só orou. Praticamente dando uma aula, olha o que vocês tinham que estar fazendo. E não estão fazendo, né? Exatamente. E Deus responde então com fogo, decretando, então aqui a gente tem a 4ª vitória de Deus. De modo que Deus responde com fogo, Baal é derrotado e não há mais escape e nem se acha mais lugar para os profetas de Baal. Não tem mais sentido esses profetas. Eles são profetas de quê? Se já foi provado que o Deus deles não existe. Demite esses caras. Demite. Sabe, que nem funcionário público, que certos funcionários públicos que não faz nada. Demite, bota para fora. Só que botar para fora de Elias é diferente, né? Bota para fora da vida. Da vida. Então, eu demiti pro WhatsApp o Érico DVD. Foi? Mas só da EBD ou da vida também? É férias. Só DVD. Férias. Podia ser da vida. Elias ordenou: prendam todos os profetas de Baal. O povo os prendeu e Elias o levou para o riacho de Quislom e ali os matou. Eu sempre fiquei admirado com essa passagem, porque eram 450 profetas. Ô, Rogério, Rapidinho. E um homem, ele não, eu não sei, eu falo muito por mim, né? Mas um homem com um espírito para matar 450 homens de uma vez só, ele tem que estar possuído de alguma coisa. No caso de Elias, do Espírito de Deus. Eu não disse que era coisa ruim. Eu não disse que era coisa ruim. Fala que Elias os matou. Foi estilo Sansão. Agora, a gente pode hipotetizar o seguinte: que os soldados que estavam com Elias auxiliaram na matança. Mas não se tem prova. Não, a gente não pode provar biblicamente, porque o texto só afirma que Elias os matou. Mas, por exemplo, quando a Bíblia fala que Israel foi derrotado no Mar Vermelho, não significa que Faraó foi derrotado no Mar Vermelho, não significa que ele morreu, mas que ele só perdeu. Você entendeu essa questão? Então é questão de interpretação mesmo, e a gente ir de acordo com a... Atribuir o nome da pessoa a uma ação que foi mandada por ela. Exato, ele pode ter sido cabeça dessa ação. Igual Jesus o batizou. Agora, ele matou? Matou. Isso é fácil. Isso é fato. Vai. Não, dá também a lembrança de quando, às vezes, a Bíblia fala que Israel se desviou de Deus, mas ainda existia remanescentes crendo. Uhum. Sempre Israel, houve. Né? No Sempre caso, não houve se tratava de remanescentes. todos, mas... Não, é sempre o menor grupo. É sempre um galho pequeno. Outra coisa que eu ia falar é que alguns versículos antes, eu não estou dizendo que a Bíblia não fala, né, que ele matou todos, mas também fala sobre 400 profetas de Azerá. Sim.
850 ao todo. É, mas Fala ele só não de matou Baal, os de Aserá. Fala só de Baal. É, mas- os que estavam com Elias no Carmelo foram só os de Baal, porque a ofensa, o embate era com Baal, não era com Aserá, entendeu? Assim, a gente tá aqui, mas assim, falando, né? O Betânia estava até comentando aqui agora, né, sobre a questão do holocausto, né? Que assim, você está falando aí, ele preparou o altar. Ou seja, também nos dá uma lição de que se a gente não tiver com o nosso altar preparado, Deus não tem como responder as nossas orações. Ou a gente serve a Deus, ou serve o mundo, né? Ou o mundo, ou Deus. Então assim, não tem como Deus agir na nossa vida se a gente está servindo a duas coisas, né? Não dá. Servindo a Deus e servindo o mundo. Coxar Ou entre Deus dois ou nada, pensamentos não dá. né? Deus é muito eu. Isso é prova na palavra dele, né? Eu sou o que eu sou. Não tem lugar para mais ninguém, é eu ou nada. E se não me escolher, vai pro inferno. Mas não tem o eu, né? É porque só tem eu. Se só tem eu, não tem mais ninguém. Pois é, uma coisa interessante é que nesse tempo que ele separou 12 pedras, o reino já estava dividido em dois. Exato, isso é muito interessante. Mas Elias faz isso simbolizando a aliança de Deus desde o início com Jacó. Exatamente, e seus 12 filhos. É também que ele fala, né? Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. E de Israel, exatamente. Vamos lá. E aí, a petição foi feita, o holocausto foi feito. E a resposta agora? Versículo 41. Em seguida, Elias disse a Acabe: olha, corre, pois ouço uma forte tempestade chegando. Acabe foi comer e beber. Elias, porém, subiu ao topo do Monte Carmelo. Olha aí o versículo. Então, provavelmente, esse holocausto, o sacrifício, foi embaixo. Mas aí ele pode ter descido no 40. Ou, pode ter descido para matar, exatamente. Mas aí é questão das hipóteses que eu apresentei, não é exato nada, entendeu? Prostrou-se até o chão e com o rosto entre os olhos, entre os joelhos, orou. E disse a seu servo: vai e olhe na direção do mar. E o servo olhou e disse nada. Ele fez isso 7 vezes, e na 7ª vez o jovem viu uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E aí, pouco tempo depois, quer dizer, Elias deu a ordem para o jovem e disse: diz a Acabe, apronte o seu carro e volte para casa, para que a chuva não te impeça. Será que foi chuva fraca? Porque para impedir a Acabe de chegar em casa, É tipo o que acontece aqui. é estilo Rio de Janeiro, rapaz. E 3 anos sem chover, aqui choveu, foi carregada, hein? Já pensou? Em pouco tempo o céu ficou escuro com nuvens e houve uma grande tempestade. Acabe partiu em sua carruagem a toda velocidade para Jezreel. Vou mostrar para vocês aqui onde estava Jezreel. E tem outra coisa sobrenatural aqui, né, Roger? Porque quando diz que ele mandou dar o recado, parece que é sobrenatural, porque a velocidade que Elias caminhou, correu, andou, que parece dar um ponto que foi mais rápido que o carro, as carruagens de Acabe. Exatamente. Né? É algo muito sobrenatural. É algo intrigante, porque o versículo vai dizer o seguinte: Acabe estava em sua carruagem, né? Todo vapor, indo para Jezreel. Então o Senhor, versículo 46, concedeu forças extraordinárias a Elias. Ele prendeu a capa no cinto e correu à frente do carro de Acabe até a entrada de Jezreel. O Elias fugindo da chuva também, né? Então Elias, além de fazer cair fogo no céu, ainda carro flash. Então ainda. E encolheu o cabelo dele. Exatamente. Jezreel, nessa região aqui, ó. Correu mais do que cavalo, né? O Monte Carmelo aqui em cima, Jezreel aqui. Olha que é uma distância considerável para correr, hein? Eu não tenho uma escala aqui para te dizer os quilômetros, mas é uma distância considerável a pé.
Mas tipo assim, o Monte Carmelo fala que ele estava no alto do monte. Então ele teve que descer o monte inteiro e começar a caminhada ao Mas descer sempre é mais fácil, né? O monte inteiro, ainda mais um monte alto como esse aí. Como dizem por aí, né? Difícil é subir, né, Fernando? Com certeza. Como dizem por aí, todo santo ajuda mesmo Baal. Polêmico! E qual é o nome desse negócio? Carmelo, Morélia, qual é esse Eu aí? nem sei. Aquele ali é Gerizim mesmo. 19. Tô entendendo a relação aí. 1 Reis 19. Olha. Acabe contou a Jezabel tudo que Elias havia feito. O triste foi que Jezabel não estava lá para ver. Mas isso fazia parte do plano de Deus. Ela não podia estar lá, né? Incluindo o modo como havia matado os profetas de Baal, que não foi nenhum modo nem um pouco bonito. Por isso Jezabel enviou esta mensagem a Elias: que os deuses me castiguem severamente, se até amanhã, nesta hora, eu não fizer a você o que você fez aos profetas de Baal. Vocês imaginam, o homem que viveu escondido por 3 anos, que ressuscitou um menino, que fez cair fogo do céu e chover depois de 3 anos, nesse momento, ficou com medo da ameaça de uma rainha. O que isso nos prova? Que ninguém é forte o tempo todo. Somos humanos. Né? Exatamente. Primeiro decrescido da vida. Versículo 3. Não é o primeiro não. Teve outros. Antes dele? Antes dele, teve outros. Então tá. Falta os 2. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Foi para Berseba. Gente, Berseba. Você não tem ideia de quanto isso é longe. Uma cidade aonde? Em Judá. Pertence a Judá. Judá. Ele saiu do reino dele, de Israel. Foi para o reino de Judá. Por quê? Acabe não tem jurisdição em Judá. Jezabel não tem jurisdição em Judá. Então eu vou para um reino onde ele não pode me achar. É lá mesmo que eu ia ficar. É lá mesmo, é lá. E ali deixou o seu servo. Olha só, vou mostrar para vocês aqui. Antes de mostrar para vocês Berseba, vou mostrar para vocês aqui o motivo da fuga. O primeiro, a imagem da Jezabel, né, mais próxima que a gente tem, né? Segundo o historiador John Bright, Jezabel se caracterizou por 3 questões que caracterizam Jezabel. Primeiro, ela tinha um zelo quase missionário por seu Deus. Isso não é comum. Os discípulos dos deuses cananeus ou qualquer outro deus levar o seu Deus e impor o seu Deus para os outros. Muito pelo contrário, eles até adotavam os outros deuses. Mas Jezabel, ela podia ser chamada de missionária de Baal, porque ela queria impor. Ela impunha. Missões, fazer missões para Baal. Entendeu? Então, ela tinha esse zelo por Baal. Segundo, ela provocou um cisma entre os profetas. Por quê? Quando Jezabel chega e fala: vocês têm que adorar Baal. Vocês podem até adorar esse deusinho de vocês aí, mas o principal é Baal. Profetas que temem a sua vida adoram a Baal. Profetas que são zelosos ao Senhor não adoram Baal. Então tem uma divisão aí entre os profetas. Ela provoca esse cisma. A gente pode conjecturar o quanto de profetas entregaram profetas para Jezabel. Imagina, profeta entregando profeta para a rainha. Ela usando ex-profetas de Israel a seu favor agora, para caçar profetas tementes a Deus. Terceiro, ela iniciou um movimento de represálias contra os profetas que se recusaram a adorar Baal. Os profetas que Obadias se escondeu lá na caverna e Elias aqui. Então, essas características, está aí um bom motivo porque Elias fugiu de Jezabel. Jezabel tinha histórico. Jezabel botava medo, mais medo até do que Acabe. Então Elias tinha toda a razão para fugir de Jezabel. E agora, para onde ele foi? Vou mostrar para vocês de onde ele saiu. Vamos lá. Está vendo aqui o Monte Carmelo? Em cima? Vamos lá. Ele estava em Jezreel, não é isso? Jezreel, ele saiu daqui e foi nessa região aqui, de Zebulon. Ele saiu daqui e desceu até Berseba, aqui em Judá.
A cidade de Berseba é uma das cidades mais famosas do Israel antigo, porque havia uma expressão na Bíblia que dizia o seguinte, que Deus dominava Israel, ou os limites de Israel era de Dan até Berseba. Onde é Dan? Dan é aqui e Berseba é aqui. É de uma ponta a outra. Elias foi literalmente aonde o vento faz a curva em Judá. É o ponto de Judá. Judá acaba aqui. Daqui para cá não tem mais nada. E eu praticamente daqui para quem não ali. Elias andou isso tudo fugindo. E a velocidade com que Elias teve que fugir, né? Porque a ameaça era grande. Um outro mapa diz que ele foi para Berseba, mas ele não permaneceu em Berseba, né? No caminho do deserto. Veja que vai acontecer um acontecimento nesse caminho. Veja, depois ele foi sozinho para o deserto a caminho do dia todo. Ele continuou descendo de Berseba, ele foi continuando descendo dentro do deserto, para dentro do deserto. Sentou-se debaixo de um pé de zimbro, ou de gesta, e ali ele clamou a Deus pela sua morte. E disse: já basta, Senhor, tira minha vida, pois não sou melhor que meus antepassados que já morreram. Então é o lado humano de Elias falando. Então ele deitou-se debaixo de um pé de zimbro e dormiu. E enquanto ele dormia, um anjo tocou e disse: levante-se e coma. Elias olhou e viu ao redor lá o pão assado sobre pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e dormiu novamente. Porque não há nada melhor para fazer do que dormir depois de comer. 7. O anjo do Senhor voltou, tocou mais uma... E Elias sabia disso, isso é bíblico. Então não acordem alguém que está dormindo depois de comer. Verdade. Só se for um anjo. Se não for anjo, não acorda. O anjo do Senhor voltou, tocou mais uma vez e disse... E não acordou para outra coisa não. Coma de novo. Deus sabe o que a gente gosta. Deus sabe os prazeres do homem. Que não há nada melhor do que comer e dormir. Salomão podia ter escrito isso lá em Eclesiastes. Verdade. Deu mole aí, ó. Do contrário, não aguentará a viagem que tem pela frente. Ele se levantou, comeu, bebeu e alimento lhe deu forças para uma jornada de 40 dias e 40 noites. E ele foi para onde? Monte Sinai. Ou para o Monte Horebe, que é o mesmo monte. Então olha só, ele continuou descendo, Berseba até Sinai. É o limite aqui, ó. A península do Sinai acaba aqui. Ele passou até o Egito está aqui, ó. Ele desceu mais ainda, ó. Gente, Israel está lá em cima de onde ele saiu. Olha para onde ele foi. Mais ou menos ele deve ser levado. 40 dias e 40 noites. De Berseba aqui. Eu não sei o quanto para baixo ele estava. Mas a narrativa que a gente tem é que ele tinha saído de Berseba e no meio do deserto dormiu, né? E aí depois ele levou mais 40 dias e 40 noites até lá embaixo. Lembra do caminho que os israelitas fizeram saindo do Egito? Era uma jornada de um mês. Saiu do Egito e ir para onde? Para a Terra Prometida. Mas Deus fez com que eles fizessem isso aqui, ó. Essa linha azul aqui, ó. Aí, ó, 40 anos. Entendeu? Essa jornada de Elias pode ter durado, se ele levou 40 dias e 40 noites daqui para cá, pode ter durado de 60 a 90 dias. Essa caminhada dele, ao todo, desde que ele fugiu até o Monte Sinai. Isso é uma hipótese, chutando por alto aqui. Mas ali então ele encontrou uma caverna onde passou a noite. Agora, por que ele foi para o Sinai? Me responda. Porque foi onde Deus se manifestou pela primeira vez, chamando Quem? o seu servo Moisés. Olha aí, de novo essa conexão. Moisés, Elias. Ele está esperando que o Deus que falou com Moisés lá, também fale com ele lá alguma coisa. E ele está quase, olha, ele está fazendo na verdade o caminho contrário. Porque qual foi o caminho que Moisés fez? Do Sinai a Israel. Ele está fazendo o contrário, de Israel para o Sinai. Na mensagem de Elias é o seguinte: Senhor, dá vendo aquele meme? Volta que deu errado? É o que Elias está fazendo. Senhor, eu estou onde tudo começou. Eu estou no lugar exato onde o Senhor Voltou o primeiro amor. fez a aliança com o povo que está lá em cima, que está querendo me matar. Era para
Lembra quando Deus disse para Moisés, ó, vou matar todo mundo e você vai seguir sozinho aí. E Moisés disse, não, Senhor, não mata, porque como será o teu nome pelas nações? Talvez, se Elias tivesse no momento, mata. Vai matar. Mata tudo que vai dar errado lá na frente. Mata que vai dar ruim. Se o senhor quiser, Porque centenas de anos depois, Melhor nem Elias está no melhor nem tentar. Elias está no mesmo lugar, falando o que para Deus? Senhor, fui zeloso em extremo pela tua lei, obedeci os teus mandamentos, mas o povo está matando os teus profetas e só eu restei. E procura pela minha vida. Estão procurando me matar. Que crise, gente. Então, o que está acontecendo? O Senhor fez uma aliança nesse lugar com o teu povo, levou eles para lá, agora eu tive que fugir de lá para vir para cá para falar com o Senhor esse negócio aí. Está complicado. E aí? Elias Mariano. Você ia querer falar, vai. Ele falar que isso se liga ao que ele falou na oração a Deus. Eu não sou melhor do que meus pais. Pais não é em relação a Não. São os antepassados, os profetas antepassados. Inclusive Moisés. É interessante nisso aí, que até onde eu isso aí, é que existem muitas pessoas que falam assim, ele fugiu, né, e não era para ele ter ido para lá. Claro que era para ele ter ido para lá, porque a palavra de Deus diz que o próprio anjo do Senhor, quando o alimentou, disse assim, levanta e come, porque muito comprido será o caminho. Era exatamente lá que Deus queria. Então, E outra, o caminho não era só para ir para o Sinai. Ele teve que voltar de lá, né? Ainda muita. Teve que voltar, né? A gente não tem um relato de que ele comeu nada no A Sinai. passagem de ida e de volta. Exatamente. O alimento foi para ir e voltar. Até Berseba, onde era uma cidade, onde ele pôde se alimentar de novo. Mas para pensar nisso. Vou fazer uma pergunta um pouco histórica, isso não está na escritura registrada, mas a partir do dia em que choveu, permaneceu normalmente agora o clima, o tempo em relação à chuva, ou foi só um momento único e depois, sabe? Não, Deus enviou a chuva para suprir a necessidade. Quando essa necessidade foi suprida, foi reestabelecida a ordem natural das coisas, né? Israel naturalmente não chove no verão, só chove no inverno. Aquela região lá, não chove nada no verão. Então assim, no inverno. E Deus fez chover no verão. Fez a tempestade para encher os rios, né? Que estava seco, coitado. Foi muita chuva. O Senhor falou com Elias então, assim, o que você faz aqui, Elias? E ele respondeu, tenho sido zeloso com o Senhor dos Exércitos, sou o único que resta agora e quer me matar. Saia e ponha-se diante de mim no monte. E quando Elias estava ali, o Senhor passou. E um forte vendaval atingiu o monte. Era tão intenso que as pedras se soltavam do monte diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, veio um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um suave sussurro. Quando Elias ouviu, cobriu o rosto com a capa, saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz disse, o que você faz aqui, Elias? Interessante, veja, 4 elementos. Vento, terremoto, fogo e um suave vento, uma brisa suave. E Deus se revela na brisa suave. O que nós podemos aprender desta forma como Deus se apresenta a Elias é o seguinte, veja, o silêncio ressoante que se segue ao clamor da destruição, que já aconteceu no antepassado, é a prova de Deus. Deus está mostrando aqui como Ele age na história. A tempestade, o vento, o terremoto, demonstra as ações que Deus vem fazendo desde aquele momento. E até o fogo. Ele não se manifestou no fogo, no Carmelo? Ou seja, a ação direta de Deus. Mas agora ele fala com Elias num sussurro suave, no silêncio. E que estabelece historicamente o seguinte para nós aprendermos: que Deus também fala quando há um silêncio na história. Nós temos a tendência de só acreditar que Deus fala, que Deus age, enquanto nós vemos acontecimentos grandes, como tempestades, fogos. Mas até numa brisa suave, num momento de calmaria, Deus está agindo.
É isso que Deus quer falar para Elias. Elias, eu estou agindo em toda a história. Eles estão te perseguindo, mas eu estou agindo. Eles estão querendo te matar, mas eu estou agindo. Eu estou na história conduzindo tudo. Deus está usando elementos naturais para ensinar isso para Elias. Elias repete a mesma coisa para Deus. E o que é interessante é que a resposta de Deus para Elias não é um conforto. Deus não fala, venha cá meu filho, vou fazer um cafuné em você. Você é amado meu, você é escolhido, eu vou cuidar de você. Não é isso. O que Deus fala para Elias? Manda ele voltar. Volta. Essa primeira pergunta foi: o que você está fazendo aqui, meu filho? Primeiro, o que você está fazendo? Essa a gente já passou. E agora? Volta porque você tem mais coisa para fazer. Nossa. Calmo, sereno e tranquilo. Então não para. Tudo bem, às vezes a gente para por cansaço, por perseguição, mas a ordem de Deus é: continua, tem mais coisa aí. E como? Deus está mostrando isso o seguinte, ó. Eu vou contar para você agora, Elias, o que eu vou fazer. O que Deus vai contar agora para Elias é o futuro. Você, Elias, viu o passado, viu o que eu já fiz. Agora eu vou falar para você o que eu vou fazer. Volta para o deserto de Damasco. Gente, deserto de Damasco. Lembra de Dan lá em cima? Ele estava lá embaixo, não está nem no mapa aqui onde ele estava. Lá embaixo. Ele faz o caminho, volta todo o deserto de Damasco, ainda depois de Dan. Gente, o cara andou muito. O cara andou muito. Muito. Haja perna. Haja perna mesmo. E volta para o deserto de Damasco, por quê? Quando chegar lá, unja Azael para ser rei da Síria. Deus está decretando o futuro rei da Síria. Unja Jeú, neto de Ninsi, rei de Israel. Deus está decretando o futuro rei de Israel. Mas não é para ser o filho de Acabe? Unja Jeú, futuro rei de Israel. O próprio Deus cria uma nova. Esqueci o nome da palavra. Dinastia. Vai ser a quinta já. O próprio Deus. Vai ser a quinta. Ele vai acabar com a dinastia. E unja Eliseu, filho de Safate, para substituir você como meu profeta. Deus escolhe 3 pessoas, separa 3 pessoas e empossa essas 3 pessoas para funções diferentes, que a gente aprende aqui, no decreto de Deus e na sua soberania de escolher. Veja, ele escolhe o futuro rei da Síria para glorificar o seu nome durante o seu reinado. Eu não estou dizendo que esse rei da Síria foi temente a Deus. Não. Mas ele glorificou a Deus na medida que ele existiu. Porque Deus determinou que ele fosse rei. Sabe, Deus é glorificado em seus decretos. Unja Jeú para ser rei em Israel. Esse Jeú vai exterminar a casa de Acabe. Vai acabar com a casa de Acabe. Deus vai ser glorificado em Jeú? Sim. E unja Eliseu para ser profeta em meu lugar, em seu lugar. Deus vai ser glorificado em Eliseu? Muito mais do que em Jeú e em Azael. Porque ele vai ser boca de Deus. E aí a profecia é o seguinte: quem escapar é uma cadeia alimentar de matança. Quem escapar da espada de Azael, Jeú pega para matar. Quem escapar da espada de Jeú, Eliseu mata. De todo jeito vai morrer. E aí Deus dá uma informação para Elias. Aqui é o conforto agora. Primeiro veio a ordem, agora é o conforto. Elias, eu ainda separei 7.000 em Israel, que não se prostraram diante de Baal nem o beijaram. Então você não está sozinho. Então vai, cumpre a minha ordem, porque mesmo que você estivesse sozinho, eu estaria contigo, mas eu ainda reservei 7.000 ainda, para fazer força contigo em Israel. Então, e o primeiro dessas unções, e na verdade a única que Elias vai fazer, é a de Eliseu. No versículo 19 diz que Elias partiu, encontrou com Eliseu, filho de Safate, arando um campo. O fato aqui é interessante, que Deus sempre chama pessoas que estão trabalhando. Sempre. Né? Aconteceu com Moisés, com os discípulos, né? Davi nas ovelhas. Davi, com todos. Paulo estava trabalhando. Eu na forma. Estava matando gente, mas estava trabalhando, né? Até porque matar dá trabalho, né? Matar dá trabalho, estava
trabalhando, né? Trabalhando para a lei. Não só matava, como perseguia. E Paulo dizia, inclusive, que ele era zeloso pela lei, veja, né? Mas estava trabalhando. O fato é esse. Veja, havia 12 parelhas de bois no campo, Eliseu arava com a última parelha. Elias então se aproximou de Eliseu e jogou a sua capa sobre os seus ombros. Isso já simbolizou tudo. Elias não precisou dizer mais nada. Quando Elias tirou a sua capa e colocou sobre Eliseu, Eliseu entendeu o que aquele ato estava significando, porque Eliseu, ao que tudo indica, também fazia parte da escola dos profetas. Então ele entendia. Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias e disse o seguinte: primeiro, deixe-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, e então eu o seguirei. Esse beijo de despedida aqui, gente, não é que ele foi em casa, beijou pai e mãe e depois foi embora. Não, é despedida, vai durar um tempinho, tá? Porque Elias está chamando Eliseu primeiro para ser o seu ajudante, depois ele vai se tornar o profeta no lugar dele. Eliseu voltou para a sua parelha de bois, e o que é interessante, com os instrumentos do seu trabalho, do seu antigo trabalho, ele vai oferecer a Deus um sacrifício. É incrível. Isso mostra para nós uma coisa, veja. É a ruptura com o passado de Eliseu. Eliseu não vai mais trabalhar arando a terra. Eliseu agora é profeta. É a ruptura do passado dele. E com o trabalho dele, ele encontra um jeito de glorificar a Deus. Não só, eu que eu percebi aqui, Leandro, não só em direção a Deus, mas em direção aos homens também. Aos homens também. Exatamente. É um bem enorme nesse tempo de fome seca. Uhum. E distribuiu a carne, né? Toma churrasco aí. Já gostei de Eliseu. Porque o primeiro ato dele, como profeta, foi dar um churrasco para o povo. Então, o profeta do churrasco não foi Elias que pediu fogo, mas Eliseu que proveu a carne. Nossa, que pecaminoso. Então, partiu com Elias com seu ajudante. É interessante, né? E aí vocês comparam também, porque veja só, o ajudante de Elias foi provido ainda em vida. Elias estava vivo ainda quando Deus disse ao seu ajudante. Até porque não seria ajudante se ele tivesse morto. Ou seu sucessor, eu poderia ter falado sucessor, né? Ficaria melhor essa análise. Uma questão também. No versículo 21, por exemplo, a forma que Eliseu ofereceu o sacrifício totalmente fora do padrão. Totalmente. Do que já era havia sido normal. estabelecido, né? O que mostra totalmente a aceitação de Deus quanto a ele. Uhum. Porque se nós formos parar para pegar os sacrifícios que foram oferecidos fora do padrão, não sobreviveu. Não. Ninguém sobreviveu com a contação. Ninguém mesmo. Eliseu foi uma exceção, verdade. E isso aproxima novamente o nosso profeta Elias do Moisés, que Deus determinou o seu sucessor, estando ele ainda vivo. Exato. E ele foi ajudante de Moisés. E ele acompanhou Moisés quando Moisés morreu. Já dando spoiler para vocês aqui da história no final. Tá? Então, ó, parece que está se repetindo a história, né? Então vamos lá, capítulo 20. Por esse tempo, Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou seu exército com o apoio de 32 reis aliados e seus carros de guerra e cavalos. Eles cercaram Samaria e a atacaram. Bom, a gente agora tem uma guerra para animar nossa história e nosso personagem voltou. Ai, meu Deus. Né? É bíblico. É bíblico. Acabe contra Haddad, Ben-Hadad. Mas agora ele não vem sozinho. Ele vem com mais 32 ao seu lado. 32 reis, talvez a Dilma, Lula, né? Ciro, Lindbergh, Ciro. Pode falar, gente. Pode falar. Talvez com essa hóstia corrupta toda, já profetizada já em 1 Reis, né? Em que a gente vê, tá? Não tenho medo de represárias. Tá? Se invadiu, chamou Boulos também. Se tiver problema, eu vou pro Uruguai. Vou fazer que nem Elias pro TC. Se for pra invadir. Fujo pro Uruguai. Quem quiser ir comigo aí, ó, pro Uruguai. Se for pra invadir terra, tem que chamar o povo. Tem que chamar o Boulos, é verdade. Mas aí é a guerra. A Síria ataca Israel. E faz o seguinte, veja. A Síria pede todos os espólios e riqueza de Israel. E Acabe fica com medo. Toma, leva tudo. Só não ataca a gente. Está bem. Acabe chama Haddad de meu senhor.
tudo que tenho é seu. Nossa, É um exemplo de homem. tão fácil, né? Exemplo de homem, de como um homem não deve ser. Depois ele aprende com o Nabote. E aí, ó, toma. Mas Haddad não está satisfeito. Haddad quer mais. Quer ser relevo? Quero mais. Ele convoca, envia mais mensageiros e diz o seguinte, ó. Quero suas esposas e seus filhos. Quando tocou nas esposas e nos filhos, Acabe falou, isso aí eu não posso dar não. Agora olha só. Da infeliz da mulher dele, ele não queria se livrar. Aí podia se livrar mesmo. Ó, toma, leva essa desgraça, que até aqui só me trouxe problema. Mas da riqueza e da joia, eu podia até dizer que valia muito mais do que aquela mulher. Veja que é o seguinte, né? De Jezabel ele não abriu mão, nem dos seus filhos. Dos seus filhos, por causa da sua descendência, ele é um rei, ele não pode entregar seus filhos para ninguém. Né? De sua mulher, porque ele amava aquela peste. Ou para as crianças não olhar para ele Amor mal. é isso, filho. Amor é sério. Amor é isso, o amor quando ele é tanto para o bem como para o mal, né? É bíblico. É bíblico. E aí é o seguinte, Haddad respondeu o seguinte para Acabe, olha, que os deuses me castiguem severamente, se restar pó suficiente de Samaria para contar um punhado dos meus soldados. Ele está falando, eu vou acabar com Samaria. Só que aí, o nosso rei covarde agora queria coragem. Olha a resposta que ele vai dar para Haddad. O guerreiro que se arma com sua espada para lutar não deve se vangloriar como o guerreiro que já venceu. Na nossa linguagem de hoje, não conte vantagem antes do tempo. Tipo uma direta de Facebook. Agora ele agiu como rei. A linguagem de Acabe agora foi uma linguagem de monarca. Você ainda não venceu a guerra. Então não se vanglorie como se você já tivesse vencido a batalha. Então agora... E aí a guerra foi decretada. A resposta de Acabe quando chegou a Haddad ficou furioso. Juntou os 32 hostes dele, Dilma e companhia, prepararam para a guerra e para atacar a cidade. E aí entra então a figura de um profeta, que nós não temos o nome dele na Bíblia, mas que a historiografia diz, Flávio Josefo, historiador judeu da época de Cristo, diz que esse profeta foi Micaías. Tá? A Bíblia não fala. É o mesmo que Miqueias, né? O nome Micaías e Miqueias é a mesma coisa. Em algumas Bíblias pode até aparecer Miqueias ao invés de Micaías. Católica e Micaías. Micaías? Interessante. Mas Miqueias e Micaías significa tudo mensageiro. Na minha, Mike. Mentira. Isso que dá NTLH. Agora, e ele diz o seguinte, olha, o profeta foi para Acabe, rei de Israel, e disse, assim diz o Senhor, está vendo esse enorme exército inimigo? Hoje eu entreguei em suas mãos. Com isso, você saberá que eu sou o Senhor. Deus está sendo mais uma vez misericordioso e compassivo com esse rei frouxo que é Acabe. Eu vou te dar mais uma prova que eu sou Deus, entregando o exército enorme de Haddad para o teu exército minúsculo de Israel. Acabe convocou o seguinte, 232 soldados dos comandantes das províncias. E em seguida reuniu o restante do exército de Israel, cerca de 7.000 homens. 7.232 pessoas contra Haddad e seus 32 reis aliados. O primeiro contingente formado pelos soldados dos comandantes das províncias então sai da cidade. Quando eles se aproximavam, os espiões de Haddad avisaram a alguns soldados vindo de Samaria. O profeta deu a instrução de como seria o ataque. Ele disse, ataque de surpresa. Não espere Haddad se posicionar para guerrear. Ataque onde eles estão acampados. Então, Acabe vai com seu exército, ataca, e aí diz o seguinte, no versículo 20, para cada soldado israelita, cada soldado israelita matou seu adversário sírio, e de repente todo o exército sírio fugiu. Os israelitas o perseguiram, mas o rei Ben-Hadad e alguns dos cavaleiros fugiram a cavalo. O rei de Israel destruiu os outros cavalos e os carros de guerra que massacrou os sírios. Depois disso, o profeta disse ao rei Acabe, prepare-se para outro ataque. Comece a planejar desde já, pois o rei da Síria voltará na virada do ano. Ou seja, Haddad perdeu a eleição, mas ele vai voltar na próxima.
Segundo turno. Ele vai voltar para o segundo turno. Na verdade, isso aqui nos faz lembrar quando Deus falou com o Gideão, né? A estratégia das batalhas, sempre assim. E a quantidade. Exatamente. Sempre saber que é ele que Mais uma vez, Deus é o estrategista e está mostrando que quem está ganhando a batalha é Ele. Isso aí. Mais uma vez é isso. Mas olha, Deus profetizou, vai ter segundo turno. Vai ter. Depois da derrota, os oficiais de Ben-Hadad pensaram o seguinte: olha, a gente perdeu para Israel, mas a gente perdeu por causa de uma questão. O Deus lá de Israel, eles são Deus dos montes. São deuses que habitam nos montes. E a gente lutou perto dos montes. Vamos levar a batalha agora para a planície, que os nossos deuses são deuses da planície. Porque Síria, Damasco, não é lugar de morro, de monte, de montanha. Diferente de Israel. Então, na cabeça dos assírios, eles perderam por causa disso. Por causa de uma batalha de deuses, entendeu? Fraqueza. Pois bem, Haddad foi aconselhado a voltar a disputar a guerra. Na virada do ano, no primeiro dia do ano, se reuniu o exército. Em comparação ao exército assírio, o versículo 27 diz que o exército sírio cobria todo o campo e os israelitas pareciam 2 pequenos rebanhos de cabras. Imagina a diferença entre os exércitos. Sempre Israel é o menor nas batalhas. Vocês já viram alguma batalha na Bíblia que Israel ganhou por causa da quantidade? Gente, nunca vão Ganhar achar. não. Nem vão ter. Ganhar não. Perdeu já. Mas perdeu já. Mas ganhar não. Deus nunca deixa Israel ganhar por maioria de soldados. Por força própria, na verdade. Nem por força própria. Mas a questão da quantidade aqui é porque não só Israel, mas a gente olha muito para a quantidade. Numérica. Número. Bom é número, é quantidade, é bom. Né? Mas e a qualidade? E aí, Akan? Como é que fica? Bom, o homem de Deus, o mesmo profeta, foi ao rei de Israel e lhe disse: assim diz o Senhor, os sírios pensam que o Senhor é um Deus dos montes e não das planícies. Por isso, entregarei todo o enorme exército sírio em suas mãos. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. O profeta está dizendo: não é por causa de você não, tá, cara? Não é por causa de você não, porque você nem servir a Deus direito, serve. Mas é Deus mostrando para os assírios que Ele é Deus tanto dos montes como das planícies. Aqui tem a ver com Deus e os assírios. Não tem nada a ver com Acabe. Acabe é só o instrumento que Deus está fazendo isso. Os 2 exércitos se reuniram e os israelitas mataram 100.000 soldados de infantaria dos sírios em um só dia. O restante fugiu para a cidade de Afec, mas o muro da cidade caiu sobre eles e matou 27.000. Esse muro era grande. 27.000 homens mortos por causa de um muro. Ben-Hadad fugiu para a cidade e se escondeu num quarto secreto. Mas os oficiais de Ben-Hadad disseram o seguinte: olha, a gente escutou dizer que Acabe, ele é generoso, ele é bonzinho, vai lá e pede perdão, faz um acordo com ele e ele pode te deixar vivo. Pois bem, Ben-Hadad foi e disse: peço que me deixe viver. O rei ainda chama Ben-Hadad de irmão, versículo 32, e pede para que ele seja trazido à sua presença, onde Acabe convida ele para andar na sua carruagem. Gente, você imagina, Acabe convida o cara para andar na carruagem dele e Haddad disse o seguinte para ele: olha, eu vou devolver todas as cidades que meu pai tomou de vocês, tá? Em troca aí, se você me deixar viver, e você pode fazer comércio nessas cidades aí, tá? Que você perdeu pelo meu pai, mas eu estou devolvendo para você. Acabe disse o seguinte: sobre estas condições eu libertarei. Então os 2 fizeram um acordo e Ben-Hadad foi liberto. Se eu te matasse, você já não seria minha de graça? Mas Acabe é Acabe. Ele faz um acordo com o inimigo. Ele faz um acordo justamente com aquele que Deus entregou na mão dele para ele matar. Você lembra de alguém que fez isso? Esaú. Hã? Esaú a Saul. Esaú. E quem Deus mandou para repreender Saul? Samuca. Deus faz a mesma coisa. Um dos profetas instruiu um dos membros para dizer o seguinte: dê um soco em mim. Um profeta disse para o outro: me dá um soco no olho, no rosto. E ele disse: jamais vou fazer isso.
Aí ele disse: como você se recusou a obedecer ao mandamento de Deus, um leão vai te matar. Não deu outro. Caraca. Assim que ele saiu, um leão matou ele. Em seguida, o profeta se dirigiu a outro homem e disse: dê um soco em mim. E o homem deu um soco e feriu o profeta. O profeta então colocou uma faixa nos seus olhos para se disfarçar, para não mostrar bem o seu rosto. E foi junto pela estrada. Quando o rei ia passando, o profeta gritou: eu, seu servo, estava no meio da batalha acirrada, quando de repente alguém me trouxe um prisioneiro e disse: vigie esse homem, se ele escapar, você morrerá, ou pagará uma multa de 35 quilos de prata. Ele está contando uma história inventada. Tá? Lembra quando Natan foi falar para Davi? O pecado de Davi, contou uma parábolazinha? O profeta está fazendo a mesma coisa aqui. Aí o que Acabe vai dizer para ele? Quer dizer, terminando a história: contudo, quando eu estava culpando, fazendo outra coisa, o prisioneiro desapareceu. Aí Acabe olhou para ele: a culpa é sua. A culpa é sua. Você mesmo pronunciou a sua condenação. Foi colocado na sua responsabilidade um guerreiro para você vigiar e tomar conta. Você vai, se ocupa com outras coisas e deixa o guerreiro escapar. Você mesmo cavou a sua cova. Então, sem demora, o profeta tirou a faixa e o rei de Israel reconheceu o profeta. Agora está explicado o porquê do soco no olho. Você entendeu? Para que não fosse reconhecido. O profeta lhe disse: assim diz o Senhor, uma vez que você poupou o homem que eu havia ordenado que você matasse, você vai morrer no lugar dele, e seu povo em lugar do povo dele. É isso. É profecia para a casa de Acabe. Não foi Elias que profetizou isso para a casa de Acabe. Foi Micaías. O rei de Israel foi para casa em Samaria indignado e aborrecido. Isso é uma característica de alguém que é revoltado contra Deus. Todo obstinado, todo egocêntrico, ele não aguenta escutar a repreensão. Ele sempre fica aborrecido, com a bochecha inchada, e ele vai para casa triste. Isso é característica de alguém que é egocêntrico. Alguém que é obstinado e não gosta de escutar a repreensão. Então foi isso. Acabe recebeu essa condenação, recebeu essa profecia, foi para casa, tinha vencido a guerra, então para ele estava tudo bem. Nosso objetivo era ir até o capítulo 21, mas a gente vai parar aqui no 20, tá? Vamos falar da videira de Nabote então na semana que vem, na próxima aula. E aí a leitura para a próxima aula, vocês acrescentem, por favor. Nós vamos falar do final do reinado de Acabe e o reinado de Acasias, filho de Acabe, e da transição do ministério de Elias para Eliseu. Então só vai restar de hoje o capítulo 21. Nós vamos finalizar o livro de 2 Reis na próxima semana, e já de 1 Reis, e vamos iniciar 2 Reis, tá? Na próxima semana. Ok? Então, é isso.